aceitar. Olá. Olá. Um filtro aqui na minha cara. Cacá. Lohane. Boa noite, amor. Lohane entrou? Entrou. Boa noite, Lô. Ô, Glória. Vai conseguir ficar com nós hoje, amiga? A paz. Paz, amor. Estamos É, adiantados? Pois é, já vamos começar logo. entramos alguns minutinhos, né? 3 minutos ainda falta, né? Ah, é? No meu falta um só. O meu é 57. 58 agora. 59 mesmo. E aí, tudo bem? Tudo na paz. Chegou que horas em casa? Eu nem fui hoje. Tinha onde Foi deixar as... não? Só fui de manhã, né? No culto de casais, eu acabei nem indo. Vamos mandar, irmão. Convite para as meninas. Será que todo mundo dormiu? Samantha já mandou mensagem falando que ia estar dormindo. Esse horário, meu filho. É poucos que são da madrugada. Ela, amiga, esse horário tá dormindo. Ai, ai. Foi bem esse curso lá hoje. Foi. Ah, a Lilia Amaro tá ativa aí, ó. Lilia Amaro e Lohane tá. Que bom dia, boa noite, Bom dia. amiga. Boa noite. Ai, Deus. Tive que passar até um lenço no meus olhos, tava roxo. Por quê? Um sono? Aham, cansadinho hoje. Você que é da madrugada? Você já é acostumada? É, mas eu acordei 6 horas hoje. Nossa, eu tava 5h40 lá na igreja. 5h40? É, Boa realmente a gente não tá noite. comendo. É, realmente a gente não tá comendo pão da preguiça, hein? Estamos na ativa. Ai, Senhor. Pois é. Parece que a internet tá boa, né? Tá travando nada não, né? Não, Você mas trabalhou hoje, né? Foi muito bom. é o dia todo também? Até meio-dia. De 6 a meio-dia. Ah, tá. Aí depois de Tem. tarde tive. O Juan teve final do jogo. Aí fiquei até 6 horas lá no jogo. Aí depois vim pra casa. É muito bom mesmo, né, Eliamar? E aí, vamos começar? Vamos Então, esperar? silêncio, né? Helena, bom dia, amor. Bom dia não, boa noite.
A gente está tão acostumado. A gente está Quem tão é, acostumado a falar bom dia, né? boa noite. Daqui a pouco vai ser bom dia, né? Que vai entrar na madrugada. Quem é que entrou? A Milena, da Irlandinha. Ah, boa noite, Milena. É, a gente até acostuma, né? Ai, Senhor. Glória a Deus. Jesus é Vamos bom. começar? Bora. Ou vai esperar mais uns minutinhos? São 11 horas. 11h02 agora. Então, vamos começando. Ai, pronto. O que eu fiz aqui, gente? Minha cara ficou a metade preta. Sério? Pra mim tá O que eu fiz? normal. Hum, acho que agora voltou. Voltou? Voltou. Vamos orar então, pra gente começar. Bora. Pai, neste Amém. momento, Pai, quero te agradecer, Pai. Amém. Obrigado pelo dia que nós tivemos. Obrigada pelas oportunidades que nós É desfrutamos verdade. na tua presença, pelas atividades que nós tivemos hoje. Pai, eu quero te honrar nesta noite, que o Senhor Amém. esteja à vontade neste nosso meio, o Espírito Santo esteja à vontade aqui. Estaremos falando da tua palavra que é viva, poderosa. Pai, que a tua Amém. semente, uma boa semente, possa cair em boa terra. Aquelas Obrigada. pessoas que estarão ouvindo, né? Talvez não vai ouvir hoje, mas depois. Que o Senhor venha estar encontrando cada coração. E que realmente a tua palavra possa gerar em nós a transformação que é necessária, Pai. Pai, eu coloco diante do Senhor este tempo, consagro ao Senhor este tempo, que o Senhor venha estar falando conosco, que o Amém, Senhor venha Jesus. estar trazendo revelações, que o Senhor venha estar nos alimentando, Sim, que nós possamos Deus. realmente nos despertar e levantar neste tempo, nós Amém, possamos Jesus. sair realmente da inércia, nós vamos Sim, meu Deus. realmente nos levantar, Senhor, como pessoas sábias. Ah, Senhor, nos Sim, meu livra, Deus. Senhor, deste lugar, Senhor, da preguiça, nos livra deste lugar do conformismo. Pai, nos faça Sim, meu Deus. realmente pessoas sábias, mulheres sábias. Pai, no nome de Amém, Jesus, nós precisamos, Senhor, da tua ajuda. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Nós reconhecemos, Senhor, Jesus. nossa total dependência do Senhor, Pai. O Senhor vem estar realmente nos conduzindo neste lugar, neste caminho que é reto, que é o teu caminho. Pai, sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, que nós Amém, possamos realmente inclinar o nosso coração para ouvir tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco, que é a tua Jesus. verdade. A tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando Amém, realmente Jesus. nós separamos com a tua palavra, Senhor, que é a verdade, todas as mentiras, todos os enganos, Senhor, toda crença errada, ela é dissipada, Pai. E que a tua luz possa realmente iluminar a nossa mente, possa renovar os nossos pensamentos e colocar em nós realmente a tua verdade para que nós possamos caminhar, Pai, segundo a tua vontade. Pai, no nome de Amém. Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Obrigada por estarmos aqui. Realmente é um privilégio poder falar realmente da tua palavra, que o Amém, Senhor vem Jesus. estar nos falando, Senhor, no nosso coração. Pai, no nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, né? Vamos estar lendo, né? Provérbios 24, capítulo, né? 24.
E aí começa assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. E aí a gente vai vendo, né, como que o Senhor Jesus, ele quer sempre nos ensinar, né? A palavra dele é um ensino, né, para nós. E quando ele fala de homens malignos, é os homens que realmente ainda não teve um encontro com ele, que tem a natureza maligna, né? Então, é por isso que é através da palavra que a gente vai sendo o quê? Sendo construído como filhos de Deus, né? Porque por essa natureza ser corrompida, né? Então, ou seja, enquanto a gente não tem um novo nascimento com Cristo, temos filhos malignos, né? Onde temos atitudes, né? Que acaba sendo dessa natureza caída, né? Então, não tenhas inveja dos homens malignos, né? Nem deseje estar com eles. Então, ou seja, quando nós começamos a caminhada com Cristo, começamos a nossa santificação com o Senhor, aí aonde que o Senhor vai realmente trazendo esses ensinos para a gente não se corromper, né? Então, por quê? Porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Então, foi aquilo que a gente já falou também a respeito de amizades, né? Da gente, onde nós estamos envolvidas, né? Então, e a gente não precisa realmente invejar esse lugar, né? E a palavra inveja significa é o desejo de possuir um bem que pertence a outro, né? Então, quantas coisas a gente pensa, né, que o outro está melhor do que nós, né? Então, o Senhor, ele quer trazer para nós realmente que é diante dele que nós encontramos realmente a plenitude da satisfação, né? Porque quantas de nós, né, o pecado ele traz essa inquietação sempre para olhar para o outro pelo que o outro tem, né? Então a gente fica nesse olhar sempre para o outro, achando que a vida do outro, né, acaba sendo mais favorecida, né? Então isso acaba sendo um lugar que a inveja está nesse lugar, né? Então diante do Senhor ele vai sempre trazendo para nós esse contentamento, né, essa satisfação. Então, ele preenche realmente. Então, não precisamos ter esse olhar, essa inveja para o outro, né? Então, aí no versículo 3 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, olha para você ver como que realmente o Senhor nos ensina que a sabedoria dele tem uma edificação, né? E a inteligência, que é através do conhecimento da palavra, a nossa casa vai sendo firmada. Aí, com certeza, é a nossa casa espiritual que somos nós e a casa em qual realmente aquilo que ele confiou a nós, né? Que é a nossa família. Então, ou seja, essa sabedoria, ela edifica a casa. E com a inteligência ela se firma. Então, ou seja, olha como que o Senhor realmente ele quer trazer uma firmeza para dentro de nós, né, para que a gente realmente não venha estar oscilando, para que a gente não venha estar se perdendo, né? Então, essa sabedoria realmente tem uma edificação para cada um de nós, né? E pelo conhecimento se encherão as câmeras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, olha para você ver como que realmente, diante, né, dessa sabedoria, a sua versão está como, irmã, desse versículo 4? Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Câmaras são Então, cômodos, né? sim. São É porque nós somos feitas de lugares, né? Emoções, né? A gente tem várias áreas, né? Área financeira, área sentimental, né? Então, ou seja, a gente vai vendo que essa sabedoria, ela vai nos preenchendo em todas as áreas da nossa vida, né? Então, aí a gente vê como que realmente é somente essa sabedoria que tem realmente uma plenitude para nós, né? E como é bom a gente aprender com a sabedoria de Deus, né? Então, por isso que é esse conhecimento que nos favorece. Nesse mundo não tem esse conhecimento, não tem essa sabedoria.
Então é por isso que é só diante dele que a gente vai o quê? Aprendendo, sendo edificadas, sendo construídas, sendo lapidadas, sendo treinadas, sendo ensinadas. Isso é maravilhoso, né? Diante do nosso Deus, um Deus tão maravilhoso que quer nos ensinar como caminhar aqui na Terra, né? Então ele quer nos encher realmente desse conhecimento, dessa grandiosidade, dessa maturidade, desse ensino poderoso que nos ajuda, né, todos os dias. Como é bom aprender com Jesus, né? Então é um manual de vida realmente para nós. Então um varão sábio, no versículo 5, é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Olha que coisa tremenda. Como que realmente a sabedoria nos traz uma firmeza emocional, espiritual, né, para a gente não ficar oscilando. Então, diante dos conhecimentos de Deus, a gente tem uma firmeza. Então, essa firmeza vem do próprio Deus para nós. Então, o Senhor, ele não quer que realmente a gente fica nessa gangorra. O Senhor realmente quer trazer uma firmeza para que nós venhamos avançar com Ele. Né? Então, para que a gente venha ter essa base, essa edificação, esses fundamentos firmados, né? Diante de uma palavra, como ele falou lá, né? Que a casa que é construída na rocha, ela é firme. Então, pode vir um vento, pode vir a dificuldade, pode vir o problema, mas a gente está o quê? Firme na rocha, firme aqui na palavra, porque a sabedoria, realmente, um varão sábio é forte. E o varão de conhecimento consolida a força. Então, ou seja, a consolidação é realmente um alicerce, né, que você vai consolidando ali. Então, o Senhor realmente ele quer trazer essa força para nós. Então, a gente está, né, igual a gente sempre está falando aqui na nossa live, que a gente está nessa transição de maturidade. Então, isso é o plano de Deus para todos os filhos dele, realmente. Por isso que ele tem aberto os nossos entendimentos, para que a gente venha entender a palavra, venha entender o que está no coração dele, para que a gente não venha ser levado por qualquer vento, por qualquer informação a respeito dele. Porque se a gente não conhece realmente quem é o Senhor, aonde que a gente pode se perder? Por isso que é muito bom a gente conhecer, ler, né, ter o nosso tempo de devocional, né, meditar, conhecer realmente quem é o nosso Deus, para a gente sendo construída por esse conhecimento. Né? Então, aonde que a gente vai dizer, eu não sou aquilo que dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Né? Então, você vai começando o quê? Ter uma firmeza na sua identidade, uma firmeza, né, na sua vida espiritual. Isso é tremendo, isso é coisa maravilhosa do próprio Deus para nós. Então, por quê? No versículo 6, por quê? Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros, né? Como a gente já falou isso também, né? Que realmente a sabedoria está nos conselhos. Né? Então, como é bom a gente ouvir pessoas mais experientes, pessoas que já passou por algumas situações parecidas que nós ainda, né, estamos aqui aprendendo, pessoas que estão mais à frente de nós. Como é bom a gente ouvir realmente conselhos, ouvir pessoas, né, que esse lugar, né, de conselhos, a gente vence realmente várias guerras, né? Tem coisas que a gente está ali, talvez, batendo a cabeça e tentando entender de todas as maneiras. E um conselho, né, que vem, a gente clareia a nossa mente, e é onde que a gente vence aquela situação. Fala assim, meu Deus, eu perdi tanto tempo com isso, e era realmente só fazer isso. Então, ou seja, a sabedoria está nesse lugar. Né? E quantas informações a gente até recebe para a gente não dar ouvido às pessoas, né? Então, ou seja, porque o diabo ele sabe que se aquela pessoa talvez se aproximar de você e você tiver um conselho de Deus para ela, você vai ajudar aquela pessoa. Então, o diabo ele faz de quê? Ele não quer que a pessoa nem se abre, nem se relaciona, porque ele quer continuar aprisionando aquela vida, né? Destruindo aquela vida. Né? Então, ou seja, como que é bom realmente a gente ter esses discernimento em Deus para a gente venha prosseguir. Então, ou seja, se a sabedoria está na multidão de conselhos, então realmente tem conselhos de Deus para nós vencermos situações. E quantas pessoas ela acha que a vida, o problema é só dela e se fecha e não quer falar com ninguém. E ali vai sendo destruída, vai sendo bombardeada. Né? Então, ou seja, a gente vê realmente que existe uma dificuldade da pessoa se abrir. E ainda para você ver que o Senhor ele até fala, né? Aquele que confessa alcança misericórdia.
Então, ou seja, como é bom falar, colocar para fora, né? Tem coisas que realmente a gente precisa de ajuda, né? Então a gente não precisa ser orgulhosa de querer se fechar e ficar ali, porque realmente esse lugar acaba sendo, você fica mais fragilizada, né? Então, a sabedoria, ela está nessa multidão de conselhos, né? Se nós queremos alcançar essa sabedoria, é a hora que a gente precisa realmente aprender a se relacionar, ouvir, né? Então, e a vitória na multidão de conselheiros. Então, aí no versículo 7, é demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Então, olha para você ver como que realmente, diante de um mundo em qual vivemos, tem certas atitudes que nós tomamos que é da sabedoria de Deus, mas muitos não vão te entender, não vai te compreender, né? Então, é tão incrível isso, por isso que aí a gente entende a resposta aqui, porque é demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, ele não consegue discernir o mundo espiritual, então ele não consegue entender, por isso que o Senhor mesmo fala que o mundo, ele não consegue discernir os filhos de Deus, né? Então, para o mundo, é como, tipo assim, não tem como ele acessar essa sabedoria, não consegue entender essa sabedoria, né? Então, e ó, é demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, e na porta não abrirá a boca. Aí no versículo 8, aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Então a gente vê como que realmente o escarnecedor é alguém que zomba de Cristo, ridiculariza as coisas de Deus e se opõe ao evangelho. Então, para você ver, o pensamento do tolo é pecado, é onde que realmente essa natureza pecaminosa, a mente dele é totalmente contaminada, né? Então, por que que esse pecado precisa estar sempre, a gente precisa estar sempre buscando essa palavra de Deus para a gente renovar os nossos pensamentos, né? Porque a nossa mente é muito bombardeada porque a gente veio de um pecado, né? Então, por isso que é só a palavra que vai renovando a nossa mente. Então, por isso que o pensamento do tolo acaba que ele não quer deixar a gente se libertar desse pecado, né? Então, aí diz assim, cadê o 9, né? E é abominável aos homens o escarnecedor. Então, ou seja, quando a gente realmente vê que uma pessoa não tem temor, né, zomba das coisas de Deus, foi aquilo que a gente até falou também, aonde que a sua vida ali fica sem propósito de estar nesse lugar, né? Então, onde que a gente acaba o quê? Sendo contaminado com esse tipo de pessoas, né? Então, isso é abominável. A gente não cresce, a gente não vai evoluir, a gente não avança, né? Então, ou seja, e a nossa mente não se transforma, continua nesses pensamentos do pecado. Então, a gente precisa realmente sempre estar diante do Senhor, buscando essa transformação de pensamentos, né, buscando essa sabedoria que vem do coração dele, porque realmente o Senhor tem o melhor para nós. Aí no versículo 10 diz assim: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, olha para você ver como que realmente diante do Senhor a gente precisa se esforçar, né? Porque o caminho que leva a vida exige de nós esse esforço, do querer e de você reconhecer que é o único caminho que vai te trazer a vida, né? Então, como é bom a gente entender que o Senhor, Ele está de olho nas nossas atitudes, né? Daquele que realmente está querendo, né, se posicionar, né? Então, a gente precisa se esforçar, porque, como ele disse aqui, né? Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, onde que a gente precisa realmente, todos os dias, buscar essa força que está no próprio Deus, né? Então, olha para você ver, porque ó, é tão engraçado, né? Que olha para você ver que interessante. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, e o varão sábio, que é o versículo que a gente leu, né? No versículo 5. E um varão sábio, ele é forte. Então, ou seja, mas no dia da angústia, como que a gente se sente, né, fracas, né? Diante de algumas situações. Então, é por isso que nesse momento da angústia, a gente não pode se deixar levar pela nossa fraqueza, onde que a gente vai encontrar o quê? A força na palavra. Então, o sábio é encontrar a força na palavra,
né? Então, aonde que a gente vai o quê? Acreditar no que o Senhor tem para nós. Então, aí no versículo 11 diz assim, ó, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Aí olha para você ver como que realmente o Senhor, ele quer trazer para nós, como filhos de Deus, né? Os filhos que estão buscando essa maturidade, os filhos que realmente estão querendo se posicionar com Deus, que quer viver uma vida com Deus. Ele quer nos usar, como a gente já até falou aqui também, porque o Senhor ele está alinhando a igreja dele para um novo tempo, né? Da gente realmente ser um canal de Deus na vida de outros. Então, para você ver, aí, aqui ele está nos direcionando, livra os que estão destinados à morte, que é onde que o Senhor, quando estou angustiado, eu clamo pela misericórdia e renovo vem. Isso aí, glória a Deus. E é isso mesmo, a gente precisa clamar, porque ele não fala, né? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, e a gente precisa, é nesses momentos, o que acontece? A gente vai vendo com o Senhor, como que o Senhor é tão maravilhoso, ele é tão cuidadoso com a gente. Porque quando tudo vai bem, glória a Deus, é onde que a gente precisa se alimentar mais, se fortalecer mais na palavra. Mas vai vir os dias maus, vai vir dificuldades. Vamos ser provadas em algumas situações. Então, ou seja, é nesses momentos das dificuldades que é onde que a gente realmente vai manifestar a fé daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente aprendeu. Vai ser a oportunidade de realmente colocar para fora aquilo que está dentro. Então, é nesses momentos que a fé é materializada. Né? Então, por isso que o Senhor fala, se você tiver fé, mas sem obra, ela é morta. Então, onde que a gente precisa manifestar. Então, como é tão importante, igual a gente até falou da formiga. A formiga trabalhando diariamente. Então, ou seja, é noite, dia, sol e chuva, ela está lá, trabalhando. Porque a gente não sabe o dia que vai vir o dia mau. Então, onde que a gente precisa o quê? Se alimentar. A gente falou também sobre a reserva, né, irmã? Você falou sobre essas reservas que o Senhor, a gente vai o quê? Se enchendo, porque vai ter um momento realmente que a gente vai precisar. Então, onde que a nossa oração precisa ser intensa mais, né? Intensificar mais. Então, é por isso que o Senhor ele não quer que nós nos mostramos frouxo no dia da angústia. Por isso que a gente tem que se alimentar para se fortalecer, para a gente realmente saber com quem estamos guerreando. E existe pessoas que estão realmente nesse cativo de morte. Aí é por isso que ele quer nos usar como filhos de Deus nessa terra. Para quê? Aí, ó, aí como ele disse, ó, livra os que estão. Por isso que a nossa vida aqui é de propósito. A nossa vida aqui não é brincadeira. Nossa vida aqui realmente é uma missão de cumprir o evangelho, o ide do Senhor. Né? Então, livra, e ele tá como ele fala também, ide, pregai o evangelho. Então, agora, olha para você ver, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Então, ou seja, se depender de nós, a gente tem que estar o quê? Disposto a ajudar. Né? Então, olha para você ver como que Deus é tão tremendo que Ele quer nos curar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos dar essa firmeza para a gente ser o canal dele mesmo, para ajudar outros. Né? Então, tem pessoas realmente que não entenderam ainda, que estão no cativo, que estão oprimidas. Então, o Senhor quer contar conosco. Aí ele diz, em 12, se disseres, eis que não sabemos, aí ele pergunta, porventura, aquele que pondera os corações não considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Olha para você ver como que realmente o Senhor, ele traz uma reflexão para nós, para que nós venhamos entender que quem capacita é Ele. Nós mesmos não sabemos. Mas se você tiver um coração disponível, realmente de querer ser um canal de Deus, olha para você ver, Ele ainda pagará conforme a sua obra. Então, ou seja, tem recompensa do próprio Deus. É como que realmente o Senhor, a gente fica até constrangido quando a gente lê uma situação dessa. É como se o Senhor estivesse pedindo um por favor, me ajuda na obra. É quase isso, né? Tipo assim, Senhor, é quase ele, minha filha, eu posso contar com vocês? Eu posso contar com vocês? É quase isso. A gente fica até envergonhada com o Senhor quando a gente lê uns negócios desses.
Porque como que o Senhor realmente, ele precisa dos ceifeiros. A seara é grande, então ele quer realmente contar com aqueles que se permite, né, busca, porque ele sabe que quem está destruindo o povo dele, que ele ama tanto, é Satanás. Então é por isso que ele realmente ele quer levantar os filhos dele para ir de encontro a essas pessoas que estão no cativo. E que nós possamos realmente levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, né? E para que a gente venha cada vez mais ser esse canal dele, porque se não for para agradar ele, fica sem sentido a vida, né? Então fica totalmente sem sentido que a gente está aqui, né? Então, aí no versículo 13 diz assim: come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel que é doce ao teu paladar. Então, ou seja, isso é ele comparando que realmente a sabedoria, a palavra dele é como mel. Ela é bom, ela é realmente ela é proveitosa. Então, olha para você ver como que o diabo ele é tão terrível, que ele coloca uma dificuldade da gente o quê? Ter o nosso devocional. Ele coloca uma dificuldade para a gente entender a palavra. Ele coloca dificuldade para a gente gostar de ler a palavra. Mas a palavra, ela realmente ela é como mel. Então, olha para você ver. Come mel, meu filho, porque é bom. E o favo de mel que é doce para o teu paladar. Então, ou seja, a palavra, a sabedoria dele só vai nos favorecer, só vai nos ajudar, só vai cooperar para o nosso bem, para o nosso melhor. Né? Então, olha para você ver como que é uma questão de inteligência. Fala assim, Jesus, como que realmente uma palavra tão poderosa, tão viva, tão presente no dia de hoje. Uma palavra que realmente tem um direcionamento, traz conhecimento, traz uma limpeza na alma, onde que a gente realmente é blindado, é protegido contra os ataques, a nossa identidade é firmada. Isso é maravilhoso. É questão de inteligência. Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho outro bem realmente além do Senhor, eu não tenho nada além do Senhor. Aqui a gente encontra tudo. Então, olha para você ver. Aí ele diz, aquele que realmente come, aquele que realmente ele tem sede, aquele que tem fome da palavra. Aí ele diz, tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Tal será. Então, ou seja, coisa grandiosa que ele tem a revelar para a tua alma, se achares. Então, olha para você ver que é uma busca. Precisamos buscar mesmo, precisamos o que se esforçar, como a gente leu lá no começo, é como tesouro escondido, a gente tem que procurar, a gente tem que cavar mesmo, Senhor, eu quero encontrar os teus tesouros, porque tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se achares, e haverá para ti galardão, e não será cortada a tua esperança. Olha que coisa linda você viver numa terra, viver num tempo com galardão do próprio Deus, uma recompensa que Jesus tem para nós de servir Ele. Olha que coisa linda, se fosse Jesus, a gente já tem tudo que é o Senhor. Ainda tem recompensa, o Senhor ainda nos presenteia, o Senhor nos favorece, o Senhor nos honra, o Senhor, Ele é conosco, o Senhor realmente, Ele anda com a gente. Isso é tremendo. E a nossa esperança é renovada dia após dia. A nossa esperança não acaba, porque não é cortada a nossa esperança. Quantas pessoas estão sem esperança, sem alegria, sem sonhos, sem projetos? Por quê? Porque não tem vida, está seco, a terra está seca. Mas diante dessa sabedoria, que ela é doce como mel, como ela é como um favo de mel para nós, ela dá um prazer na nossa alma. A gente ama essa palavra, aonde que a gente vai o quê? Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Então, ou seja, quem te recompensa com essa sabedoria é o próprio Deus. E Ele quer nos ajudar mesmo a andar conforme Ele projetou para nós. Jesus tem uma identidade plena para cada uma de nós, que venhamos acessar essa identidade do reino, né, de mulheres realmente que não negociam, mulheres posicionadas, mulheres sábias, mulheres que realmente edificam, né? Eu quero realmente entrar nesse tempo, eu estou buscando realmente o Senhor, eu falo, Senhor, eu quero viver esse novo de Deus que o Senhor tem para nós, que o Senhor realmente desça sobre nós essa sabedoria, a gente não tem, é o Senhor que dá, o que a nossa parte é o que? Buscar. Então, aí no versículo 15 diz, não espies
a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Aí numa outra versão diz assim: não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então olha para você ver como que realmente o Senhor, ele nos mostra realmente que estamos aqui, podemos cair em ciladas, podemos errar, podemos falhar, né? Estamos sujeitos, mas ele nos deu uma promessa. O justo, ele pode cair 7 vezes, mas ele vai conseguir se levantar. Então, olha que coisa linda diante do Senhor, por quê? Porque o diabo sempre quer nos acusar que não tem perdão, que não tem chance, que não tem direito, que você perdeu a oportunidade. É a acusação do diabo, que ele quer sempre colocar quantas pessoas paralisadas por uma acusação do inferno. Então, você vê o Senhor mostrando para nós que diante dele a gente tem o direito de se levantar novamente. Erramos, falhamos, mas o Senhor sempre tem uma misericórdia que renova a cada manhã. Agora o ímpio não tem essa oportunidade, aonde que se o ímpio erra, o diabo monta em cima e ali ele o quê? Fica no cativo, fica sendo condenado, culpado. Aí é por isso que o Senhor realmente quer levantar os filhos que entenderam isso para ajudar as pessoas que estão no cativo, sendo totalmente aprisionadas e condenadas pelo inferno. Então, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, realmente a gente vê uma diferença, né? Diante da justiça, diante da palavra, aqueles que realmente querem se tornar filhos de Deus, aonde que faz um compromisso com Jesus, aonde que anda com Jesus, aonde que vai viver as palavras de Jesus. Estamos sujeitas a cair, estamos sujeitas a errar, mas ele sempre tem uma nova oportunidade de nos ensinar a fazer diferente. Porque você vê, o Senhor ele é tão maravilhoso que ele não nos condena, porque ele quer nos ajudar o quê? Ensinando a palavra é um ensino para nós, ou seja, quantas coisas a gente não sabe ainda, a gente está aqui aprendendo. Aí quando chega o conhecimento, você fala assim, obrigado, agora eu estou entendendo, agora eu vou agir assim. Então, aonde que vai vir o esforço, aonde que vai vir a obediência, aonde que vai vir o lapidar do Espírito Santo, que quem faz a obra em nós é o Espírito Santo, aonde que ele nos convence, aonde que ele traz realmente o entendimento de vida, né? Onde que ele vai fazendo uma nova criatura. Quem faz isso? O próprio Espírito de Deus. Então, quando cai, aí vem um ensino para nós. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Então, olha para você ver como que o Senhor, o servo de Deus, né, os filhos dele, a gente não tem que estar feliz quando vê uma pessoa passando por uma situação difícil. A gente não pode se alegrar com isso. E no mundo, acaba sendo isso. Quando vê o outro mal, parece que traz uma alegria. Né? Então, ou seja, olha para você ver como que realmente o Senhor ele quer que a gente tenha um olhar de quê? De misericórdia, de compaixão, um olhar de empatia, um olhar de estender a mão, um olhar realmente dele para a vida. Né? Então, ou seja, quem destrói as vidas são Satanás. A Bíblia diz isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quem que arma cilada para a pessoa ser destruída, para ser, né, totalmente arruinada? É as trevas. Então, os olhos de Deus, ele quer o quê? Lembra que a gente leu aqui? Ele quer que a gente vá lá e livra os que estão destinados à morte. Então, jamais a gente pode se alegrar com a queda de alguém. Jamais. Você vê, ó, quando cair o teu inimigo, não te alegres. E nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Aí vem no 18, para que o Senhor isso não veja, porque ele está nos olhando. E seja mal aos seus olhos. E desvie dele a sua ira. Então, olha para você ver como que realmente a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes. Né? Porque aquilo que a gente semeia para o outro, volta para nós. Né? Como a gente já falou várias vezes aqui. Né? Que a vida realmente é uma roda gigante. Né? Uma hora você está bem, outra hora você pode não estar. E assim vai. E a gente está o quê? Aprendendo diariamente, todos os dias. Então, o Senhor, ele quer trazer para nós realmente esse coração misericordioso, de compaixão. Aí ele diz no versículo 19, não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. E aí a gente vai vendo, né, como que
realmente, aí no versículo 20, aí diz assim, ó, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, você vê, quantos de nós realmente, assim, é mal faladas, né? A gente é muitas das vezes mal falado por alguém. Nosso nome, talvez a pessoa com um olhar maligno acaba colocando o nosso nome e começa a distorcer quem nós somos. Isso traz realmente muita tristeza para dentro de nós, mas olha para você ver como que o Senhor, ele quer nos blindar contra isso. Então, por isso que ele fala assim, ó, não te aflige por causa dos malfeitores, porque malfeitores são pessoas que falam mal. Pessoas que estão sempre, né, assim, parece que o prazer dela é falar mal da sua vida, falar mal da minha vida, levar informações ao seu respeito. Como que a gente precisa tomar esse tipo de cuidado? De guardar o nosso coração. Porque quando uma pessoa fala mal da gente, como nos fere? Então, assim, você quer provar de qualquer jeito que você não é aquilo que falaram de você. Né? Você fala assim, não, mas eu não sou esse tipo de pessoa. A pessoa talvez inventou uma calúnia contra você, coisa que você nunca fez. Né? Então, olha como que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, por isso que o Senhor falou, não te aflige por causa dos malfeitores, guarda realmente o seu coração com isso. Não precisa realmente se preocupar, né, do que eles estão falando, porque o Senhor acaba nos defendendo depois. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque isso acaba sendo armadilhas, né, que o diabo acaba lançando para a gente cair nesse tipo de coisa. Então, aí ele diz assim, ó, porque o maligno não terá galardão algum. Então, ou seja, a recompensa dele vai chegar, que é o quê? Ele vai ser envergonhado. Né? Então, ou seja, se a pessoa acaba sendo usada por esse tipo de mal, daqui a pouco ela vai ficar envergonhada. Né? Então, nesse lugar não tem galardão. Não, e assim, é tão lindo e tão libertador quando você entende que Deus te vê, Deus vê todo mundo, Deus vê tudo, né? Isso é libertador, te livra realmente, tipo assim, de certas preocupações, né? Porque quantas coisas a gente, né, assim, a gente fica realmente preocupado com a nossa reputação muitas das vezes. Né? Mas o Senhor, lá em 1 Pedro, o Senhor fala que ele agrada dos injustiçados. Então a gente percebe o quê? Que diante do Senhor, do Evangelho, por que ele diz que realmente a gente vai ser o quê? Acaba sendo blasfemado, perseguido, porque realmente, quando nós começamos a caminhar com Cristo, a gente vai começar o quê? Incomodar as trevas. E é onde que o diabo ele começa a ter as artimanhas dele, o quê? Usando pessoas, usando situações, usando circunstância. Então, como é bom a gente se blindar com isso. E é leve, é libertador. Deixa a pessoa falar, tá falando mal, deixa. O Senhor vai te defender. Não se corrompe com isso. É difícil, muitas das vezes? É. Mas quando a gente traz essa palavra para o nosso coração, a gente se blinda. É onde que a gente se guarda e se protege. Aí, o sei lá, igual eu falei, né, em 1 Pedro, o Senhor fala que ele se agrada dos injustiçados. Por quê? Porque muitas das vezes, né, a gente está sendo injustiçadas. Né? Então, ou seja, mas o Senhor depois traz uma recompensa em tudo aquilo que nós preferimos obedecer à palavra. Aí é onde que ele traz esse galardão, traz essa sabedoria e ele te ensina cada vez mais entender que a sua luta não é com as pessoas, é com o mundo espiritual. Então, ou seja, é aquela pessoa que talvez foi usada, né, pelo diabo mesmo para talvez te maldizer, daqui a pouco realmente a pessoa fica envergonhada e você acaba ganhando ela até para Cristo. Então, você vê como que é libertador você se blindar, porque a força das trevas que é o quê? Continuar com aquela vida aprisionada para tentar o quê? Te atacar. Quando você não cai mais nessas armadilhas, aonde que a gente fica o quê? Blindado, guardado e protegida. Diante de quê? Da palavra, que é um escudo realmente para nós. Então, aí, ó, você vê, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Aí no versículo 21, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Então, para você ver como que realmente não se entremeter, não se envolver com esse tipo de coisa, é o que nos blinda. Aí diz assim, eu li uma outra versão, diz assim, ó, teme ao Senhor, filho meu, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus
ou as autoridades pode causar? Que aí está no versículo 21. Que aí também está falando, tá no 21 e 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudança, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Né? Então, acaba sendo realmente assim, tudo tem a sua recompensa, né? Então, a gente não precisa se envolver com esse tipo de pessoa, que deixa o Senhor realmente nos defender. Porque quando a gente sabe, né, como tem os filhos de Deus, tem os filhos das trevas. Aquele que, como a gente começou, né, o Provérbios aqui, existem os filhos malignos, né, aqueles que não nasceram do Espírito. Então, aonde que vai ser usado muitas das vezes ao nosso redor para tentar nos atingir. Nisso que você está falando, nisso que você está falando, por isso que é tão importante você saber a sua identidade em Cristo, né? Você não vai guardar ofensa, isso é uma maturidade onde o Senhor está nos transicionando, né? Realmente é só para quem é maduro, realmente, que entende isso. E entender muitas das vezes que a perseguição não é contra a gente, mas é contra o próprio Cristo. É igual o Paulo na época, né? Que Paulo perseguia os cristãos, né? Ele queria matar os cristãos. Aí quando o Senhor encontrou com ele lá no caminho de Damasco, né? Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Então, ou seja, ele achava que estava perseguindo os cristãos, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Né? E é a mesma coisa com a gente. Muitas das vezes, quando a gente realmente entende quem a gente é, então a perseguição vai vir porque hoje você exala uma luz, né? Você é a habitação de Cristo, né? Então a perseguição é contra Cristo, né? Então você vai entender que não é sobre você, né? E realmente é sobre o mundo espiritual, né? Porque você carrega realmente o próprio Deus em você. Né? Então, aí você vai começar a compreender realmente, e isso é o quê? Realmente uma maturidade, que aí você vai realmente se livrar realmente, né? De questões de pessoas, né? Porque De não é entender sobre mesmo que você. a luta não é para pessoas, é com o mundo espiritual mesmo. E aí, é incrível, porque a esse tipo, geralmente, de pessoas, né, no sentido que nos persegue e acaba, né, sempre tá ali tentando, né, nos atingir de alguma maneira, acaba que, se a gente não tem uma sabedoria, a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? Então, por isso que a gente precisa realmente buscar essa maturidade de blindar o nosso coração como filhas de Deus, para a gente saber com quem nós estamos guerreando, né? Por isso que é realmente tão importante, eu acho que o Senhor está nos transicionando e realmente nos fazendo entender de ser realmente sábios, né? Porque o insensato, ele é levado às suas decisões pelos seus sentimentos e emoções, né? E o sábio não, né? Ele é prudente, entende realmente a sua missão na Terra, sabe realmente aquilo que ele carrega, né? Então ele vai entender realmente entrar nesse nível de maturidade, né? E o tolo não, né? O insensato não, ele é conduzido pelas suas emoções mesmo. Então levou, bateu, levou e não leva de desaforo mesmo, não. Então ele entende que a briga dele é com pessoas, né? Mas na verdade as pessoas estão perseguindo o próprio Cristo, né? Então você realmente é a mensagem viva aqui na Terra, né? E Paulo fala que nós somos a carta viva, né? Então as pessoas vão ver a luz e a luz ela incomoda as trevas porque vai revelar realmente o pecado, né? Vai revelar realmente as obras más. Então as pessoas elas não querem, é porque o Satanás quer ficar escondido, né? Então quando realmente entra a luz vai incomodar, né? Vai Então incomodar. realmente esse entendimento que o Senhor quer realmente é que nós começamos a viver como sábios, né? Sim, exatamente. Então, isso é libertador. Quando nós começamos a compreender, né, isso, a gente vai cada vez mais buscando mesmo esse discernimento em Deus, Igual para que a aqui, gente não ó, venha cair nessas armadilhas, né? em Efésios 5, em Efésios 5:15 vai falar assim, ó: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus.
Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Glória a Né? Então, Deus. quando realmente você vai Aleluia. entendendo realmente. Olha pra você ver como. Fala, pode falar. Não, pode falar, termina aí. Não, então, eu tô falando assim, quando você vai entendendo a vontade do Senhor, realmente você vai entrando nesse nível de sabedoria, porque aí você vai saber que não é nada sobre você, realmente é É, sobre Ele. é sobre Como que ele ele. está falando assim, ó, livre-se, né? Cuidado com o seu modo de viver, ou seja, sejam cuidadosos com o seu modo de viver, né? Não viva como insensatos. Como que o insensato vive? Né? Ele vive sobre as suas emoções, sobre realmente ele não está nem aí, né? Então, e o sábio não, Não ó, mas seja discerne, um não sábio, discerne. Não né? consegue Então, seja discernir. sábio, né? Seja maduro, seja realmente um filho que carrega realmente, seja essa carta viva, né? No seu modo de viver, né? Em todas as áreas, né? E aproveitando, ou seja, não ajam de forma impensada, olha só como que é. Não haja de forma impensada, né? Mas procure entender a vontade do Senhor, né? Não ande sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, que são oscilam o tempo todo. Mas entenda realmente qual é a vontade do Senhor para sua vida, né? Entenda o propósito, entenda a missão que Ele colocou nas suas mãos, né? Então isso realmente é É um grande libertador. ensinamento para nós, né? Como a gente tem que buscar, por isso que realmente o Senhor está nos levando para esse tempo, né, onde ele está ensinando os filhos realmente a ser sábios, né, portar com sabedoria, para que realmente toda a terra, né, realmente se encha mesmo do conhecimento do Senhor e o corpo de Cristo, né, venha ser Sim. manifesto na terra. E os filhos, né, precisam entender isso. Que a nossa guerra realmente é contra o mundo espiritual, né? E foi isso que você falou, que acaba contra Cristo, né? E somos Cristo aqui, né? Então, a ira, né, do diabo é isso. Então, ele precisa, o quê? Tentar nos ferir. Por isso que é tão importante a gente se blindar, se guardar, né? E se revestir das armaduras do Senhor, como o Senhor mesmo mandou a gente se revestir, né? Porque a gente sabe que estamos aqui em guerras, né? E ele quer nos ferir, né, Satanás. Então, a gente precisa entender isso. Por isso que é o temor do Senhor. Por isso que ele diz, né? Teme o Senhor, filho meu, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Né? Então, ou seja, é exatamente isso, a gente saber onde que a gente coloca o pé, porque o prudente, ele sabe onde que ele coloca o pé. Né? Então, ou seja, a gente, aonde que o Senhor vai realmente expandindo a nossa mente, né? Para a gente entender os nossos passos. Né? Isso que é a sabedoria, é a inteligência, é o conhecimento, é a prudência, é saber onde que mundo que nós estamos entrando aqui, né? As trevas estão aqui, né? Então é tipo isso mesmo, né? Trazendo essa clareza para a gente não se envolver e não se corromper e se perder, e se machucar e se ferir, né? Então, aí vamos lá. No versículo que eu estava lendo, 3 agora. 23, né? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo é, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Então, aqui a gente vê, que aí eu vi outra versão aqui também, que está assim, ó, não é bom fazer acepção de pessoas no julgamento. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura e depois e depois constitua a sua família. Então aí a gente vai vendo que realmente como que o Senhor ele traz para nós esse juízo, o que é certo, o que é errado, né? Porque fazer a acepção de pessoas, isso é quando, como colocar um exemplo na igreja, né? Quando tem situações erradas, se o errado fica como certo, realmente isso vai entristecer todos, né? Então, ou seja, acaba o quê? A situação, como ele disse aqui, ó,
as nações o detestarão, mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Então, ou seja, quando a gente julga o que é certo, realmente vem a recompensa, vem o bem, vem o favor de Deus. Né? Então, a gente precisa, né, ter esse cuidado, né, da forma de como que a gente julga as situações, né? Oi? Tomar partido, né, de uma situação, porque o meu tá assim, ó, é errado tomar partido quando se julga um caso, ou seja, por isso que é bom ouvir as duas versões, né? Porque muitas das vezes Igual a gente só ouve uma versão e já toma partido. Nossa, não, tá errado, mas você ainda não ouviu o outro, né? Então você precisa realmente ter esse entendimento, né, de ouvir os dois lados para depois você julgar, né? Ou seja, então é errado tomar partido enquanto se julga o caso, né? Então o juiz, né, o juiz ele precisa ouvir as duas partes para que ele venha tomar uma decisão, né? Igual, Então, a gente pode trazer esse exemplo também no casamento, né? Exemplo, se uma pessoa for desabafar com você, aí ela vai falar do marido, vai despencar o marido, mas a gente não ouviu o marido, a gente nem conhece o marido, aí a gente, né, vai dar conselho defender sem conhecer a verdade. a mulher, né? Então, ou seja, isso tudo o Senhor, ele quer trazer realmente esse discernimento para a gente saber realmente, né, não se precipitar, né? Nem nos conselhos, exatamente. Então a gente precisa, assim, a gente muitas das vezes, quando a gente é nova, né? Eu lembro uma vez quando, né, eu passei problema no casamento, aí eu fui conversar, né, com o pastor, aí o pastor falou assim, então, agora eu tenho que ouvir Renato, né? Aí, nossa, eu saí revoltada, né, do gabinete. Eu falei assim, nossa, gente, mas não é possível, ele não falou nada. Sou eu que Eu tô tô falando certa. que eu tô certa, eu tô certa. A gente não tinha sabedoria, né? Então, eu falei, não, mas como assim? Ele tinha que ter me orientado, porque eu tô certa. Então, ou seja, é nisso que o Senhor vai trazendo a maturidade, realmente, né? Porque existe realmente as duas partes, né? Então, é onde que a gente não pode se precipitar, né? Então, aí no versículo 26, beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora tua obra e apronta no campo, e então edifica tua casa. Aí aqui está dizendo assim, numa outra versão, não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas, e você esteja certo que pode ganhar a vida. Aí eu, né, tipo assim, fiquei pensando a respeito disso, como é bom realmente a gente se envolver com relacionamento, realmente é quando nós estamos bem emocionalmente, né? Porque tem coisas que a gente precisa se resolver internamente, né? A gente pensa muitas das vezes que é coisa do outro e é coisa sua, interna. Né? Então, como é bom a gente se resolver, né, internamente, reconhecer aquilo que precisa ser mudado internamente, para que depois a gente venha querer, né, até dar palpite na vida do outro também. Né? Então, ou seja, a gente, tudo tem realmente um equilíbrio diante do Senhor. Né? O Senhor ele vai trazendo sempre para nós esse equilíbrio de você não se precipitar, de você se preparar, de você se aprontar, de você se limpar diante dele. Aí diz assim no versículo 28, não sejas testemunha sem causa contra o seu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Né? Novamente, né, esse ensino para nós, para a gente não se precipitar, não tomar partido. Né? Então, não seja testemunha sem causa do teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Aí no versículo 29 diz, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Né? Então, ou seja, é aquela pessoa realmente, aquilo que a gente já falou também, né? Que a gente acaba querendo se defender, querendo se justificar, querendo correr atrás de se defender realmente, né? Diante de algumas situações, e a gente quer fazer conforme a pessoa fez com a gente, né? Então, a gente precisa buscar, né, no Senhor esse equilíbrio mesmo, esse dominar as nossas emoções, para que a gente não venha cair nessas ciladas, né? Porque a tendência nossa, como esse exemplo que eu
coloquei, né? Tipo assim, se você ficar sabendo que alguém falou mal de você, você vai querer ir lá, você vai ficar com raiva, você vai querer tirar satisfação, você vai querer realmente provar para a pessoa que você não é aquilo, ou você vai sair falando da mesma coisa dela, da pessoa. Então, ou seja, a gente não pode. Então, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei cada segundo a sua obra. Então, ou seja, é tipo aquele desejo de vingança, né? Ah, não, agora não vai ficar assim, não. Vai ter retorno, é isso aí. Eu não, aqui não tem sangue de barata, não, né? Tipo assim. Então, isso aí são naturezas que veio do pecado. Então, o Senhor, ele, não digas, não faça isso. Né? Não é isso, não é por aí. Né? Sai fora desse lugar. Então, aí no versículo 30 diz assim, ó, passei pelo, a sabedoria, né? Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Né? Então, aqui está falando realmente do sono, aonde que o sono, né, esse sono espiritual, essa sonolência que não nos deixa se levantar, se posicionar para obedecer a palavra. Então, ou seja, isso aqui, essa preguiça é um pecado, é um espírito que está por detrás, tentando realmente sempre nos manipular, sempre para a gente continuar nesse lugar, para a gente não se levantar, para a gente não tomar rédea da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, da nossa família, né? Tudo isso tá o quê? A preguiça nos envolvendo, porque acaba, tem situações que é só quando nós nos levantamos. Então, como a gente descobriu, temos, né, descobrido a cada dia, lendo esses provérbios, que realmente o sono é o lugar da paralisação, né, da preguiça, o espírito da preguiça, realmente, assim, da preguiça espiritual, que é essa sonolência, esse cansaço, esse peso, né, para orar é difícil, para ler a Bíblia é difícil, é uma preguiça, é um espírito, né, que fica ali tentando contra nós. Então, ou seja, e nesse lugar vem a pobreza. E ele é como um ladrão mesmo, ele rouba sua energia, ele rouba sua paz, ele rouba seu ânimo, ele rouba a sua disposição. É um espírito da preguiça. Então, ou seja, por isso aí a gente tem, é uma decisão, é se levantar, falar assim, não, eu tenho uma escolha, eu vou continuar nesse lugar, eu vou me levantar. Não, eu me levanto. Né? Então, ou seja, por mais que venha um peso, mas é a hora que a gente ora, repreende, expulsa, coloca, né? Porque hoje realmente o Senhor, ele nos deu esse direito. Então, que o Senhor realmente, eu creio, né, nesse tempo, realmente o Senhor nos despertando para esse avivamento, para esse tempo glorioso, e, né, eu não quero estar nesse sono, eu não quero estar nessa inércia, eu quero cada vez mais, né, que a gente possa realmente cada vez mais buscar essa força no Senhor, né, não mostrar essa, como ele falou aqui, né, não te mostre frouxo no dia da angústia, se levanta mesmo. Então, ou seja, bora para cima, bora avançar. Chegou o tempo. De quê? De realmente livrar os que estão destinados à morte. Salva os que estão levados para a matança. Se o puderes retirar. Então, o Senhor conta com a gente. Para a gente realmente se levantar e ser usada nas mãos dele para tirar essas vidas que estão aprisionadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é lindo. Que igual ele estava passando, ó, passei pelo campo de um preguiçoso, né? Pelo vinhedo que não tinha, de quem não tinha juízo. E tudo estava cheio de espinho, coberto de ervas daninha, e seu muro de pedras em ruínas. É tão interessante porque o Senhor Jesus, ele nos compara como um jardim, né? Hoje nós somos a habitação dele, hoje nós somos o jardim, né, que ele habita, né? Então, como que nós, se você observa um jardim de uma pessoa preguiçosa, você vai ver um jardim todo destruído, feio, cheio de mato, né, descuidado, né? E a mesma coisa nós, né? Então, como nós precisamos realmente cuidar desse jardim que somos nós, né? Que é a habitação do Senhor. Então, por isso que nós precisamos levantar e cuidar diariamente desse jardim, para que esses espinhos, essas ervas daninhas sejam retiradas,
né? Porque isso, igual você falou, é o lugar do preguiçoso, do sono, do cochilo. Então você não busca realmente o Senhor e automaticamente a sua vida vai ser cheia de espinho, vai ser cheia de erva daninha. Realmente você vai viver essa vida tribulada, igual os seus muros serão em ruínas, né? E você fica buscando, Senhor, o que está acontecendo? Mas é porque você não tem cuidado desse lugar da habitação, desse jardim que nós somos hoje, né? Então esse Vai jardim deixando vai da ficando mata, né? destruído, vai ficando Verdade. destruído, cheio de mato, né? Não há Sem beleza beleza. nesse jardim. Então o seu interior você está todo sujo, está todo contaminado. Por quê? Falta de quê? De cuidado com esse jardim. Por isso que o sábio, ele se levanta e, gente, cuidar de jardim não é fácil não, tá? Requer muito esforço, porque diariamente, todos os dias você precisa regar, todos os dias você tem que podar, todos os dias você tem que tirar alguma coisinha. E esse lugar realmente de cuidado do jardim é para quem ama. Então, quando a gente ama realmente o Senhor e quer realmente que a nossa casa, a nossa habitação e o nosso jardim esteja florido, né, que realmente vai viver por estações, a gente sabe que é por estações, né? Tem hora que não tem flores, né? Mas ele está sendo cuidado, né? E no devido tempo, realmente vai brotar os frutos, né? Mas ele precisa ser cuidado, por isso que a gente precisa sair desse lugar da preguiça, realmente, da gente nos levantar e buscar diariamente esse cuidado no jardim, né? Então, igual no 14 fala assim, ó, de que estava comparando com mel, né? Então ele fala assim, ó, da mesma forma a sabedoria é doce para a alma, se você a encontrar. Ou seja, se você não encontra, você vai continuar nessa vida amarga. Você vai precisar encontrar. Então existe um esforço aqui. Se você encontrar, você vai experimentar a sabedoria como que é doce para a alma, né? Então, exige o quê? Um condicionamento aí, né? Se você encontrar, você vai desfrutar dessa sabedoria, né? Ou seja, terá um futuro brilhante e a sua esperança não será frustrada. Então, como que é importante a gente estar realmente buscando sempre, né? Realmente é esse desespero em buscar, realmente em conhecer a Jesus, né? Aquele que Porque tem fome e sede será bem-aventurados, né? será saciado, né? É. Então há uma promessa, né? Ou seja, se você encontrar, né? Então existe o que? Uma promessa que você vai realmente desfrutar dessa esperança, desse gozo na alma, né? Então nós estamos aqui realmente para buscar, né? E esse esforço realmente de cuidar desse jardim que somos nós somos a casa do Senhor, né? Nós somos o jardim de Deus, né? Então nós precisamos retirar toda a erva daninha, por quê? Aí ele aprendeu com o jardim do outro, com o vinhedo do outro, ele aprendeu que era o preguiçoso, né? Porque um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, ah, não, vou dormir mais um pouco, né? Ah, vou dormir mais, ah, amanhã eu faço, ah, não sei o quê, né? Mais um Um pouco de descanso, sono, com o braço cruzado. adormecendo, ó, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. É igual a gente colocando no soneca, né? Para despertar. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. É o que? Realmente a gente fica nesse cochilo, né? Nessa falta de disposição, né? E é engraçado, quanto mais a gente fica nesse lugar, mais a gente parece que vai ficando aprisionado, porque não sai. Por isso que realmente é necessário dar um basta e se levantar. Não, opa, Porque não é quero um mais. lugar, realmente, é um lugar de, olha para você ver, é um lugar de pobreza. E é como um ladrão que ele rouba a nossa energia, ele rouba a E a nossa escassez, ó, disposição a mesmo. escassez atacará como ladrão, ou seja, você fica seco, né? A Então, sua vida espiritual fica seca, né? Você realmente não tem esse gozo realmente que a própria sabedoria que a gente sabe que é o próprio Jesus nos dá, né? Então, realmente é necessário um esforço, né? E a sabedoria está nesse esforço, né? Realmente de construir, porque a sabedoria constrói casa, ou seja, ela está nativa, ela não fica parada, não. Né? Realmente é uma pessoa sabe que está atenta ao seu modo de viver, como a gente leu em Efésios, né? Ela está atenta ao seu modo de viver. Né? Então ela realmente está buscando, igual o Paulo fala, né? Que ele esmurra o corpo dele, né? Realmente para que ele possa realmente cumprir, né? A vontade do Senhor, ou seja, ele está todo o tempo se esmurrando, ele está todo o tempo se esforçando
Porque a gente sabe que a natureza pecaminosa, ela não vai querer se esforçar. É. Por isso que a gente precisa esmurrar, porque é uma decisão, realmente é uma decisão diária, realmente de estar buscando. Diária. E se levantar mesmo. Glória a Deus. E eu creio que já não estamos nesse lugar da paralisação, estamos aqui se esforçando. Né? Em nome de Jesus. E vamos avançar, né? Na hora para a gente encerrar, Senhor nos já são ajude. 00:08. Já entramos. Ora aí, então, porque já são 00:08. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe para nós neste dia, Senhor, com o teu ensinamento, Senhor, com a tua grandeza, meu Pai. Ah, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Não temos palavras para agradecer, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Espírito Santo de Deus, e queremos, Pai, ser levadas, Pai, cada dia, Senhor, ao centro da Tua vontade, meu Pai. Pai querido, no nome de Jesus, meu Pai, que os nossos caminhos possam cada vez mais ser iluminados pela Tua palavra, pela Tua verdade. Pai, nos enche, Senhor, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais amar a Tua palavra, obedecer os Teus mandamentos, guardar, Senhor, a Tua palavra em nosso coração, para que possamos, Pai, não pecar contra o Senhor, para que possamos, meu Pai, ser guiados pelo Teu Espírito. Ah, Pai querido, no nome de Jesus, Pai, que eu creio, Senhor, que este tempo que o Senhor tem levado, Senhor, a Tua igreja, a um despertamento, a um avanço, meu Pai, porque coisas maiores o Senhor tem a realizar nas nossas vidas, meu Pai. E queremos, meu Pai, viver a Tua plenitude, queremos viver, Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que realmente, Pai, o Senhor tem reservado para os Teus filhos, meu Pai. E nesta hora, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nos desperta todos os dias desse sono. Pai, não nos deixe, Senhor, ser envolvidos, Pai, por esse pão do maligno, deste pão, Senhor, que quer trazer para nós, meu Pai, essa preguiça espiritual. Mas, Pai, que o nosso coração, que a nossa alma, Senhor, venha ser despertada todos os dias para buscar a Tua face, para se converter dos maus caminhos. Pai, traga sobre nós, Pai, a inteligência, traga sobre nós, meu Pai, o discernimento, traga sobre nós, Pai, essa sabedoria para edificar a nossa casa, a nossa família. Pai, traga sobre nós, Pai, essa firmeza, como nós lemos aqui, Senhor. Como o Senhor diz, meu Pai, aqueles que realmente, Pai, acharam a sabedoria, Pai, tal será o conhecimento. E queremos, meu Pai, Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus eu te peço, Senhor, mostra para nós, meu Pai, cada vez mais o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, para que possamos caminhar contigo, Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, nos levanta também, Senhor, neste tempo, como o Senhor também, Pai, trouxe a revelação aqui para nós, meu Pai. Que o Senhor, Pai, tem um desejo, Senhor, de nos usar, Pai, para as pessoas que estão cativas, que as pessoas estão oprimidas. Pai, nos levanta com este amor que está no Teu coração, de salvar vidas, para que possamos entender a nossa missão, a nossa responsabilidade, para que possamos, meu Pai, ser realmente, Pai, um resgatador de almas, aquilo, Pai, que está no Teu coração, que é salvar almas, como lemos também, Pai, um tempo atrás, que sábio é aquele que ganha almas, Pai, então queremos, meu Pai, realmente que o nosso coração venha a ser incendiados, para que possamos entender, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, talvez é uma família que não conhece o Senhor, Pai, talvez é um parente, talvez é um amigo que está do nosso lado, Pai, não nos deixa distraídos, mas que possamos, meu Pai, ser realmente, meu Pai, o canal de vida para outras vidas. Pai, nos ajuda, Senhor, a transbordar o Teu amor. Nos ajuda a ser os Teus filhos aqui na terra, com a missão de ganhar vidas para o Teu reino. Pai, no nome de Jesus, Pai, não queremos estar acomodadas, não queremos estar envolvidas nessa religiosidade, que muitas das vezes, Pai, só pensamos em nós, mas desperta em nós, meu Pai, o desejo, Senhor, de amar pessoas que realmente, Pai, estão aprisionadas, que estão no cativo, Pai, que estão totalmente, meu Pai, oprimidas. Pai, nos levanta, Senhor, neste tempo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que possamos ter palavras sábias, que possamos ter palavras, Pai, direcionadas, que possamos, meu Pai, ser realmente, meu Pai, o embaixador do Teu reino, aonde, meu Pai, nós veremos, meu Pai, e realmente, meu Pai, iremos alcançar, meu Pai,
essas vidas. Pai, é no nome de Jesus, meu Pai. O Senhor nos chama para este tempo e queremos, Pai, nos posicionar no mundo espiritual. Não queremos, meu Pai, ficar neste lugar, Senhor Jesus, que muitas das vezes, Pai, nos deixa paralisadas, mas queremos avançar, queremos nos posicionar, queremos viver, Pai, o tempo glorioso que o Senhor tem para cada uma de nós. Conte conosco, Pai, incendeia o nosso coração, acende a nossa chama novamente para buscar a Tua face, para realmente, Pai, orar, para ler a Tua palavra, para meditar. Queremos, meu Pai, ser cheias do Teu Espírito Santo. E eu te peço, Senhor Jesus, aonde essa live chegar, Senhor, que o Senhor possa incendiar os corações. Cremos, meu Pai, que o Senhor tem um avivamento para a tua igreja, tem maturidade, tem discernimento. Pai, então envia, Senhor, essa live, Senhor, para os corações sedentos, que aonde essa voz chegar, que aonde essa palavra chegar, Senhor, venha ser como resposta, venha ser como direcionamento, venha ser como realmente, meu Pai, uma luz para o seu caminhar. Pai, é no nome de Jesus, meu Pai, que cremos, meu Pai, na tua manifestação, e a toda a terra será cheia da tua glória, cheia do teu conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Nos aviva, Senhor, nos enche, Senhor, cada vez mais da tua presença, para que possamos, meu Pai, cada dia mais caminhar, Senhor, nesta terra, Senhor, entendendo que estamos aqui, meu Pai, como embaixador do teu reino, para realmente, Pai, resgatar as vidas que estão, Pai, oprimidas no cativo. Pai, é no nome de Jesus que eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, por esse banquete, por esses ensinos gloriosos que o Senhor tem para cada uma de nós, que o nosso coração venha ser guardado, que a nossa alma venha ser blindada contra todos os dardos inflamados do maligno. Guarda a nossa mente, guarda, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos, meu Pai, não desviar os olhares, mas olhar somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa história. Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais a caminhar contigo e a viver os teus planos e os teus projetos. É que eu oro, Senhor, agradecendo cada vida, Senhor, que está aqui conosco neste dia. Muito obrigado, Senhor, que cada vida, Senhor, venha realmente ser tocado pelo Teu Espírito Santo nesta hora, sendo renovadas e sendo fortalecidas, sendo, meu Pai, incendiadas pelo Teu amor e pela Tua glória, em nome de Jesus, porque aonde a Tua presença está, há um poder que manifesta sobre nós, e eu declaro, Senhor, assim como a Tua palavra diz, que o corpo do Senhor será bem ajustado, bem alinhado, e bem realmente, Pai, firmado na Tua palavra. Pai, eu declaro, Senhor, sobre nós essa firmeza, para que possamos, meu Pai, caminhar contigo a cada dia na Tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, glória a Jesus. Mais um dia se encerra. A Liliamara com nós sábado aqui. Termina. A Liliamara, sábado a Liliamara termina. com nós aqui ou tem mais alguém? Eu acho que é só ela. Oh, glória. Liliamara, você vai receber um presente no final da live, hein? Porque você, ó, tá firme aqui com nós. É isso aí. O segredo é permanecer. Só alcança quem permanece, né? Existe um galardão para quem permanece. Verdade. Tira a fotinha. Lohane saiu? Aham. Aí. Foi. Amém, meu amor. Beijo, Jesus abençoe. Jesus é lindo, é isso aí. Oh, glória. Vamos dormir renovadas, incendiadas pela glória de Jesus. Glória a Deus. Quando estamos na presença dele, a abundância de alegria, de paz, de renovo, de força. Oh, glória. Quem sabe um dia a gente marca uma vigília aqui, hein? Né? Verdade. Beijo, meu amor. Dorme com Deus. Tchau, irmã. Beijo. Tchau, irmã. Até amanhã. 8 horas aí, nós, nem amanhã.
Acordem, despertem. Beijo. Beijo.